Então vamos lá, galera. Esse daqui é o segundo dia já. Descansou aqui o meu fermento 24 horas. Era a tampinha vermelha, eu falei que tinha pegado a tampinha errada. Então eu tô pegando o fermento aqui. Então eu tava torcendo para que não tivesse nenhum tipo de movimentação, mas olha como o fermento ele já tá cheio de bolinhas. Por que eu não queria que tivesse nenhum tipo de movimentação? Porque o teu fermento ele pode não ter nenhum tipo de fermentação no primeiro dia, assim como no primeiro dia ele pode fermentar muito mais do que o meu, dobrar de valor, enfim. Isso daqui em absoluto significa que o teu fermento ele está pronto, tá? O teu fermento, assim como o meu, ele tem atividade. Tá, mas o meu fermento não aconteceu absolutamente nada. Eu estou percebendo uma bolinha só nele. Não tem problema, tu vai fazer o mesmo procedimento, porque isso daqui tem muita relação com a temperatura ambiente. Já falei, se tu tentar controlar a temperatura, deixar ela mais próximo de 27 graus, é o ideal, tá? Então, por isso, eu acabei não colocando ele no forninho nada, porque deu uma esquentada aqui. Então, a temperatura ficou girando ali em torno dos 27, 28, 25 graus. Então, ele ficou fora do forninho, né? O tempo inteiro, ficou dentro do meu armário lá. Enfim, então eu deixei ali e aconteceu isso daqui, tá? Não queria. Por que eu não queria também? Não só pelo fato que o teu fermento pode não acontecer a mesma coisa, e sim porque a maioria dos youtubers aí, enfim, eles colocam um pouquinho de fermento biológico ali para o fermento deles ter algum tipo de movimentação. E eu não queria que isso acontecesse. Mas enfim, tá? Não se importa com isso, porque o processo que a gente vai fazer é o mesmo se ele tivesse tido algum tipo de fermentação ou não. Outra coisa, por que eu falei para ti no vídeo passado, né? Eu disse que eu ia explicar o porquê que o ideal seria que tu fizesse à noite. Vai chegar um determinado momento, lá pelo 12º, 14º, 15º dia, em que a gente vai alimentar o nosso fermento 2 vezes. Então, o ideal é que tu alimente ele à noite, para que tu possa ver se ele tem algum tipo de atividade até o outro dia pela manhã, e já no outro dia pela manhã, até o meio-dia ali, tu faça uma nova alimentação, tá? Mas, por enquanto, se tu já começou a alimentar de dia, não tem problema, enfim. É uma vez a cada dia que a gente vai fazer esse processo. Agora, como é que vai funcionar? A gente vai alimentar esse fermento aqui sempre na proporção de 1 para 1 para 1. Ou seja, uma parte do fermento, uma parte de água e uma parte de farinha. Por isso que a gente começou com uma quantidade muito pouca, para que a gente não tenha desperdício. Eu posso começar com 1 quilo de farinha? Pode. Mas quanto maior a quantidade tu começar, maior o teu desperdício, tá? Aí, por que eu tenho que jogar fora? Eu não posso utilizar? Tu tem que jogar fora esse início aqui. E se tu não quiser jogar fora, o que vai acontecer? Tu vai ter aqui, sei lá, a gente vai ter aqui, tirando o peso do potinho, eu acredito que a gente alimentou com 25, a gente vai ter 50 gramas aqui. Então, tu já vai começar com 50 gramas de farinha, de fermento, 50 de água e 50 de farinha. Então, a gente já vai partir para 150 gramas. Aí, no terceiro dia, a gente vai alimentar com 150 gramas de fermento, 150 gramas de farinha e 150 gramas de água. Aí já vai para 450 gramas. Então, tu vai criar um monstro dentro da tua casa que tu não vai ter fim, tá? Então, aqui, eu só vou ver aqui a quantidade. Não tem necessidade, só vou separar aqui porque eu quero a quantidade certinho. Eu preciso pegar um potinho limpo. Não, tu não precisa pegar um potinho limpo. Tá? Se tu quiser, tu pode sem problema nenhum, né? Parte do teu potinho limpo. Só que o que acontece? Não adianta, as bactérias, os micro-organismos, bactérias, não tem nenhuma levedura aqui dentro, tá? Aqui são só micro-organismos. Existem estudos que mostram ali que os lactobacilos, né? Eles surgem depois lá pelo 4º, 5º dia de fermentação, tá? Então, se tu quiser pegar um potinho limpo, fica à vontade, mas não tem necessidade nenhuma, tá? Mas o potinho fica muito sujo, não tem problema. Pega um papel toalha, limpa ele, ou pega o potinho. Eu vou usar exatamente o mesmo potinho. A não ser que eu veja que o potinho começa a ficar muito, muito sujo e tal, daí eu troco o potinho. Mas as mesmas bactérias que estão aqui são as mesmas bactérias que estão aqui, certo? Então aqui, ó, resultou ali 46 gramas de fermento. Então o que eu vou fazer? Eu vou fazer a mesma coisa, eu vou pegar agora 20 gramas
dessa mistura aqui. Não posso chamar de fermento ainda. Poderia pegar mais, poderia pegar menos. Vou pegar menos, na realidade. Não vou pegar 20 gramas. Vou pegar 10 gramas aqui, ou 15 gramas. Aquilo que eu disse para vocês, não faz a menor diferença, tá? Quanto menos a gente pegar, melhor, porque a gente usa menos insumo, menos farinha, né? Então, vou pegar aqui 15 gramas. E aí vou acrescentar agora a 15 ml de água e 15 ml de farinha. Deu 16 gramas aqui, né? Então vou acrescentar aqui, passar 1 grama mais, 1 grama menos não vai fazer diferença, tá? Vou acrescentar aqui então 16 gramas de água, deu 17 gramas de água, tudo bem, não tem problema. E aí agora eu vou acrescentar também 16 gramas de farinha, né? 16 gramas de farinha, então, novamente, a farinha mais barata que eu encontrei no mercado. Então, vou acrescentar aqui 16 gramas da farinha. Aqui, 8, 9, 12, 14, mais um pouquinho. E lasqueira. 15, 16... Pronto, 17 gramas. Deu. Deixa eu tirar essa sujeira daqui. E é isso daqui, ó. Agora eu vou mexer isso daqui. Certo? A gente mexe bem isso daqui. E não tem segredo. A gente vai fazer exatamente a mesma coisa por pelo menos 10 ou 12 dias. Independente do que aconteça com o teu fermento, sempre no período de 24 horas. Elton, passou 2 horas, passou 4 horas, passou 5 horas. Não tem problema. O ideal é que tu tenha uma padronização. Porque a gente vai saber quando o nosso fermento ele estiver pronto ou não, quando ele tiver previsibilidade. Ou seja, a primeira vez que ele dobrou de tamanho, beleza. Então eu vi que ele dobrou de tamanho ali. Que dobrar de tamanho, em tese, não é parâmetro nenhum. O meu fermento, por exemplo, ele chega a quadriplicar de tamanho, tá? Eu só uso ele depois que ele quadriplica de tamanho, não depois que ele dobra. Quando chegar lá na hora, eu vou explicar para vocês o porquê que eu faço isso, tá? Mas os resultados que eu obtenho com o meu fermento no pico de fermentação, e o pico de fermentação dele, ele acaba quadriplicando de tamanho, né? Então eu espero ele quadriplicar. Mas enfim, eu sei quanto tempo meu fermento demora para dobrar de valor, né? Então, de novo a consistência, né? Eu sei quanto tempo meu fermento demora para dobrar de valor, eu sei quanto tempo ele demora para triplicar de valor, de tamanho, eu sei quanto tempo ele demora para quadriplicar de tamanho. Então a gente vai ver que o dobrar de tamanho não quer dizer muita coisa, mas a gente precisa de previsibilidade, né? O meu fermento demora 4 horas para dobrar de tamanho. Beleza. Então, tu alimenta de novo e tu continua percebendo se de fato ele demora o mesmo tempo, né? Então, a partir do momento que a gente perceber isso, que eu alimentei o meu fermento umas 4, 5, 6 vezes, nessas 4, 5, 6 vezes ele sempre dobrou de tamanho no mesmo intervalo de tempo, então eu sei que o meu fermento ele tá bom. Então, lembrando, não vou lacrar, né? Não vou lacrar aqui meu potinho. Não, vou deixar aqui, ó. Vou deixar ele aberto aqui, ó. Aqui, ó, tampinha. E agora, novamente, esse potinho aqui, pode ver, não fiz marcação e vou continuar sem fazer marcação, sem nada, porque não interessa absolutamente nada pra gente agora. O fermento, quimicamente, ele não fica pronto, fazendo em casa, antes de 15 dias. Pode ter certeza disso. Teu fermento não vai ficar pronto, então não precisa marcar nada, não precisa fazer nada. Só faz isso daqui. A panificação, né, fazer um pão de fermentação natural, longa fermentação, é acima de tudo paciência, tá? Paciência, então tu precisa ter paciência. Se tu não tiver paciência para aguardar entre 15 e 30 dias para o teu fermento ficar pronto, então não adianta tu querer fazer pão de fermentação natural, que tu vai continuar sem ter paciência também, tá certo? Então, esse daqui é o segundo dia. Né? O que a gente tá fazendo? A gente tá fazendo acompanhamento dos vídeos, mas o que eu vou fazer então? No próximo vídeo, eu vou colocar aqui o número. Simplesmente para dizer, ó, terceiro dia. Pronto, só isso.
certo? Não vou colocar horário, não vou fazer marcação, nada. Mas a gente sabe que isso daqui é a minha segunda alimentação ou terceira alimentação, tá? Amanhã eu decido se eu coloco segundo dia, terceiro dia, ou a primeira alimentação, segunda alimentação, enfim. Mas é isso aí. Então, até o próximo vídeo, que no caso é amanhã.